Boa noite, pessoal. Estamos aqui com um convidado muito especial para o nosso canal, né? Embarque nessa história. Estamos aqui com o senhor Milton e ele vai conversar um pouquinho com a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, bem-vindo. Obrigado. É um prazer. Peraí, Ney. Sim, nós tivemos a oportunidade de conversar na UFRJ aqui em Macaé, né? E nós conversamos um pouquinho sobre a questão, né, da heteroidentificação, da importância, né? E o senhor Milton é subprefeito, né? Está subprefeito ali do campus Macaé. O senhor traz, né, algumas considerações importantes sobre a questão do movimento negro, né, sobre a importância dos sindicatos dentro da própria universidade. E o senhor poderia nos falar um pouquinho sobre essas questões? Boa noite. Primeiramente, eu acho que o mais importante que a gente, na universidade, discute pouco, né, é uma coisa chamada reparação, né? O Brasil é um país que a gente parece que vive, a gente parece não, nós vivemos num lugar muito peculiar, né, de uma maneira ruim no mundo, né, porque com todos os processos de escravidão, nós fomos o último país a realmente acabar com o processo escravagista, escravocrata, como alguns preferem falar, né? E a gente teve até a década de 70 em Campos do Goytacazes, aqui perto da gente, fazendas que usavam dessa ferramenta para manter pessoas trabalhando na produção de cana-de-açúcar ou outros bens que existiam nessas fazendas, né? Os sindicatos no Brasil têm uma história pouco contada também. A história fica muito dentro do ambiente sindical, né? E o ambiente sindical ele é um ambiente onde se tem ainda uma presença negra ou preta, como se queira falar também, né? Da maneira que se achar melhor, mais participativa, né? A FASUBRA, por exemplo, que é a Federação do Sindicato dos Servidores das Universidades Federais, né? A gente tem não só a questão do negro em si, do homem preto ou da mulher preta, né? Essa questão de ter um quantitativo de representação nesses sindicatos, né? Então, é um ambiente em que se procura criar, de fato, uma estrutura que se tenha uma democracia. Eu não gosto de falar de democracia racial no Brasil, porque é uma ilusão meio que adoecida, né? Ela não existe, nunca existiu de fato, né? Mas dentro do movimento sindical a gente tem essa realidade. Então, o sindicato, além da importância de organizar os trabalhadores, os sindicatos das universidades federais, eles reconhecem a importância tanto do negro, do seu movimento, e a questão feminina também. Porque não existe uma história negra, uma história preta, sem a presença da mulher, né? É, Isso, né, e a questão da reparação, não só da, de se dar um valor a esse serviço que foi. Porque não se fala de África como se a África fosse uma coisa só, né? Existe um problema também hoje de se achar que a África é uma coisa só. A África do Norte é uma coisa, a África Central é uma coisa, a África do Sul é uma outra coisa, e o Sudeste africano é outra coisa também. Então, a gente não tem que parar com essa coisa de achar que se é uma coisa só, não é. Existem histórias diferentes. O negro da Eritreia, né? Meu avô era descendente da Eritreia, é uma coisa. O negro de Angola é uma outra história, né? Então, são contatos, são vivências diferentes. Agora, com relação especificamente a essa questão da sindicalidade, existe sim uma realidade diferenciada. Agora, é um universo pequeno, né? O resto do mundo à nossa volta, né, é o que sempre foi.
Em relação, o senhor trouxe questões, assim, pontos, né, muito importantes para nos fazer pensar, fazer o ouvinte refletir também, em relação a essas diferentes Áfricas, né, essas diferentes origens, e como que isso no Brasil, né, na história do Brasil, vai acabar se juntando e fazendo com que a imagem do negro seja muito mais unificada e muito mais também estereotipada, como se todos os cidadãos negros fossem oriundos de uma mesma região, né? Como se a África fosse homogênea, e a história vai nos mostrar que é justamente o contrário, né? Que quando a gente vai fazer um resgate histórico das origens dos povos que foram trazidos, né, escravizados e trazidos à força para o Brasil, na verdade é um contexto muito mais rico, muito mais diversificado do que se costuma pensar. Em relação ao movimento negro, né, como o senhor já bem disse, e ao sindicalismo, eu gostaria de perguntar, né, como que o senhor vê essa questão, né, no processo histórico do Brasil e em relação ao FRJ? Assim, só pegando um ganchinho do que você também falou, que a África não é homogênea. E quem chegou nesse país, e tem que dizer também que nem todo mundo que veio para cá veio escravo. Muita gente veio depois, inclusive negros que vieram para cá depois, que eram caixeiros viajantes, eram alforriados ou vieram comercializar, e que isso também é uma coisa que não é contada. Eu sou, né, descendente de uma mulher negra, e meu pai era judeu também, a minha mãe era dessa região da Eritreia, né, em que a religião, né, de matriz judaica também era praticada pelos negros, como é praticada no centro da África. Tá? A revolta dos malês aqui na Bahia, eram árabes, eram negros que praticavam a religião árabe. Tá? Então, assim, não existe essa homogeneidade. É que a história no Brasil ela é uma história que ela faz questão de ser homogênea, porque é mais fácil de contar. Tudo que é homogêneo é mais fácil de ser diluído, né? É mais fácil de você mostrar. Né? Isso é um grande problema da história do Brasil. Né? São histórias muito mal contadas. Né? Na questão que a gente tem na UFRJ com relação à sindicalidade, ao reconhecimento histórico disso, eu queria deixar aqui registrado o nome de um amigo, o Clério, né, que é do movimento negro da UFRJ, que ele sempre bate e sempre fala na questão da reparação. Né? O sindicato, né, principalmente os das universidades federais, tá? Eles sempre tiveram uma preocupação. Assim, a gente tem o vestibular social da UFRJ, e que a gente sempre procurou preparar os filhos dos servidores para entrarem na universidade. Né? Não existe reparação sem educação, e não existe reparação sem você devolver a dignidade das pessoas. Né? Nós tivemos, eu posso citar aqui também uma coordenadora nossa que está na gestão, que não é nem da minha corrente política, né, a Noemi, né, que é uma grande militante do movimento negro também, que hoje está na direção do sindicato, do Sindiferras, mas que é uma grande militante, sempre batalhou pela causa negra, né, na UFRJ. Né? A Denise Góes também, já fui do grupo político da Denise Góes, conheço Denise desde que entrei na universidade, é um exemplo de militância, de pessoa. Né? E com relação à construção da heteroidentidade, se tem necessidade de um olhar de um país miscigenado. É óbvio que tem gente que chega na heteroidentificação
com cabelo cacheado feito no salão, né? Mas isso é uma coisa que a gente olha e a gente que assim é estranho, né? É estranho demais, né? Porque é uma a heteroidentificação ela veio garantir uma coisa que é uma reparação, né? E você burlar um sistema de acesso, que eu não digo nem de cota, eu não gostaria de falar cota, tá? É um sistema de reparação, não é uma cota que vai colocar, como muita gente fala, o pretinho na universidade, né? É um sistema de reparação que a universidade criou para dar acesso às pessoas pretas da sociedade que precisam ter acesso ao ensino superior, né? Eu acho que a gente tem que direcionar essas pessoas pretas que vão a essas comissões. E eu me lembro de você, você é de qual curso? Eu me formei em História e aí eu estou terminando o mestrado em Políticas Públicas e Direitos Humanos. Eu devo estar confundindo você, porque assim, eu tenho uma fala com os meninos pretos que entram na universidade, que é a seguinte: nós não somos iguais ao resto das pessoas, né? Nós somos diferentes porque nós somos vistos diferentes. Nós não somos iguais. Isso é uma coisa que a gente tem que entender. E quando uma menina, isso é uma breve historinha, que eu não vou falar o nome dela, porque ela sofreu muito, né? Ela saiu do curso de enfermagem, fez uma prova interna aqui em Macaé e passou para medicina. A recepção dela foi ser chamada de preta fedida e que ela estava usando de um subterfúgio para entrar no curso de medicina em que outras pessoas tinham se esforçado mais do que ela. Então, isso assim é uma coisa que minha mãe contava, que um dia ela supermercado Ideal, que não existe mais em Duque de Caxias, eu sou nascido em Duque de Caxias, e que chegaram para a mãe e perguntavam se ela era minha babá, né? Minha mãe, eu odeio esse gradil de coloração, né? Mas ela era mais preta que você. E eu sou essa figura porque ela casou com um homem branco por amor, né? Não tem essa coisa que o pessoal chama de palmetagem, né? Porque eu acho que a vida ela é muito difícil para você encontrar alguém que te ame e você possa ser amado. E quando você encontra isso na vida, seja lá em que gradil de cor tiver, viva, porque o amor é uma coisa rara, né? Então eu não gosto muito dessa coisa, né? Dessa patrulha que as pessoas fazem hoje dentro do movimento com relação à afetividade, né? É óbvio que se uma pessoa, como eu já ouvi de alguns amigos meus pretos, né, que diz assim, eu quero melhorar a cor. Porra, isso é horrível. Muito complicado. Isso é horrível. Você entendeu? Isso é horrível. Sim. Mas quando você encontra alguém para amar, seja lá qual cor seja, né, vai amar, vai viver a vida, né? Mas assim, o sindicato ele é um ambiente importante na universidade, né? E ele é um ambiente em que a gente pode exercer a democracia, né? E construir, é um ambiente de construção realmente para essa vivência da pessoa preta e da existência de um ser negro dentro da sociedade. Sim. Outra questão que eu trago para o debate é como que o senhor vê essa questão não apenas do acesso, né, porque a política de cotas, né, ela acaba incluindo, né, tem como premissa principal o acesso dos chamados PPIs, né, que são os pretos, pardos e indígenas, aqui na UFRJ, mais com foco em pretos e pardos. Mas a questão também da permanência, o senhor já trouxe esse caso, né, dessa estudante que sofreu, né, eu não chamaria nem de bullying, mas sim de racismo, né, esse racismo não velado, mas bem escancarado.
Mas em relação à permanência, né? Como que as políticas têm se modificado para agregar esses estudantes? Questão toda a permanência. E aí são fatos reais, né? Que são as seguintes coisas. Quando você olha a quantidade de vaga na residência estudantil, você acha que a universidade ela está preparada para dar permanência no universo do Enem? De todas essas pessoas que vêm de vários lugares do Brasil, né? Não existe isso. A política de permanência na universidade, até hoje, ela é fantasiosa. Não estou dizendo que é culpa de reitor A, B ou C. É a própria estrutura da universidade, e a gente tem que olhar que foi mudado há pouco tempo, né? Você olhar que você tinha um vestibular e que você imagina, né? Eu sou da Baixada Fluminense, eu sou de Duque de Caxias, né? Me criei em São João de Meriti, tá? E morei em Nova Iguaçu muitos anos. Então, eu sou minhoca da Baixada, tá? E aí você imagina que você leva 3 horas para chegar no campus do Fundão, se você não estudar na Praia Vermelha, dependendo do curso que você for fazer, e aí você se imagina morando em Belford Roxo, Nova Iguaçu ou Caxias. Caxias ainda é mais tranquilo, porque está ali na beirada da poça d'água, né? E você tem a questão de você optar pelo campus do Fundão ou estudar no centro, no IFIX, por exemplo, né? Mas você imagina toda a estrutura de transporte e de preço de transporte, né? E quando você não tem uma política nacional de garantia de acesso aos estudantes à escola. Não falo nem da universidade, falo do ensino médio, né? Muitas vezes você quer estudar numa escola de boa qualidade, né? E você não tem como chegar nela, né? Por quê? Você vai gastar para ida e volta, na pior das hipóteses, R$ 20, aí você faz as contas disso por 5, e você imagina que muitas vezes você tem um pai que ganha um salário mínimo e meio, e uma mãe que é subempregada, né? Então, essas realidades, né, é que as pessoas que estão nos lugares de acolhimento desses estudantes, eles não sabem o que é isso, né? É muito difícil você conversar com uma pessoa classe média que está num cargo na UFRJ e que você fala para ela que, porra, aquele aluno não tem condição de chegar na universidade. Ele não tem condição de manter a internet dele os 30 dias por mês, né? E a gente não vive hoje num mundo desconectado. Como você estuda sem internet, como você pesquisa sem internet, né? Então, quando a gente fala de políticas de acesso e de garantia de que você vai se manter, a permanência, né, na universidade, né, é muito difícil quando o indivíduo que está do outro lado ele não conhece essa realidade, né? É, é a mesma coisa. Eu sou um homem, né? Né? Gosto de ser homem, mas não fui criado por uma mulher que me ensinou a respeitar o feminino. E isso é muito estranho, porque eu fui muitas vezes, né, chamado de viadinho na escola, porque eu respeitava, né, as outras pessoas por um processo de educação. Hoje a gente fala muito disso, da questão não só da identidade, né, como pessoa, né, mas como respeito à diversidade das pessoas. Eu sempre tive amigo viado a minha vida toda, né? E a gente vê que essas pessoas, e é uma outra questão também, essas pessoas, assim como o negro, elas praticamente têm um caminho, né? O negro, se for gay, eu vou falar viado porque eu sou de uma outra época, né? E não trato isso como ofensivo, né? Se eu vou, e assim meu pai brincava, meu filho, você é judeu, preto, pobre. Se você for viado,
vai vir um meteoro do cinturão de asteroide para acertar você onde você estiver. Porque, na verdade, essas coisas, quando você é preto, você é direcionado para os subempregos. E quando você é viado, você é direcionado ou para prostituição, ou para ser cabeleireiro, ou para ser uma outra coisa que também vai te colocar numa posição específica. Então, quando você olha a permanência, que você vê um indivíduo preto, pobre, periferia, homossexual, porra, cara, tira esse moleque do caminho que o meteoro está nas costas dele. Então, assim, a permanência ela não pode olhar todos como iguais também, né? E é isso, essa dura realidade que a gente vive, né? Da universidade, em que ela tem que dar conta de tudo isso, num processo que foi modificado, numa sociedade que está em transformação, né? Porque até isso que a gente está discutindo aqui é um processo de transformação da sociedade, que não se discutia há 20 anos atrás. Essa é uma realidade, em que a sociedade também não está preparada para ter uma discussão sã, salutar e séria com relação a isso. Quando você coloca, né, e aí a gente fala de processo histórico e tal, quando você coloca uma formação, eu moro numa cidade que tem uma boa formação razoável, né, do ensino fundamental, que é Rio das Ostras, né? E Macaé também tem um ensino fundamental, Macaé é até melhor do que Rio das Ostras, um ensino fundamental melhor, né? E quando você não toca nessas realidades, elas continuam na mesma maneira, sendo contadas da mesma forma que eram na década de 20, de 30, de 40, de 50. Porque quando as pessoas não são donas do discurso, alguém é dono do discurso por elas. Isso é um fator cruel, né? Então, assim, eu acho que é por aí. O sindicato ele tem uma importância, mas a gente está vendo como a extrema-direita tem lutado para destruir os sindicatos, né? E os sindicatos também perderam muito da sua identidade junto aos seus trabalhadores. Nada acontece por acaso, nem o processo desconstrutivo, nem o processo construtivo. Por que o processo de desconstrução dos sindicatos vem acontecer nesse governo, nesse momento, né? A gente tem todo um restabelecimento da extrema-direita, do discurso nazi-fascista, né? Do discurso do ódio, do aumento do controle social, através até das mídias sociais, Facebook, Instagram, eu odeio Instagram, essas coisas que a gente vê, WhatsApp, né? Tudo isso são mídias de controle, na verdade, e que determinam o discurso. Esse é a grande disputa hoje, que é o domínio do discurso, né? E os sindicatos também foram arrolados nisso. Por quê? Se passou para a sociedade um discurso de que nós somos um grupo privilegiado também na sociedade, quando não é verdade. É muito interessante, senhor Milton, tantos pontos, assim, é tão rica esse contato, né, de poder conversar um pouco, porque o senhor traz questões, assim, muito relevantes, né, e em falas, né, que acabam se desdobrando em pensamentos bem profundos. Então, o senhor trouxe a questão da exclusão digital, trouxe a questão da formação, né, da história do nosso país, porque o Brasil, de fato, né, como o Sérgio Buarque de Holanda traz também, a questão do mito da democracia racial, né, de que aqui é um paraíso das raças, e bem sabemos que não é, porque a corda sempre acaba arrebentando para o mais fraco, e nesse caso nós negros, né, acabamos sofrendo o impacto, né, de muitas decisões e de muitas questões sociais. E um ponto muito importante, assim, que o senhor traz também, é a questão dessa sociedade em transformação, que acaba, né, nesse sentido do avanço, né, da extrema-direita,
acaba levando a um processo também de desmonte do sindicalismo, desmonte da saúde, desmonte da própria universidade, né, de forma geral, como nós temos visto. Isso acaba levando a um período de muitas incertezas, né? O que será do nosso futuro? Mas, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria de deixar, né, a palavra final para o senhor trazer alguns pontos de fechamento para a gente seguir para o encerramento. Nunca sou rapidinho, eu não consigo ser rápido em muitas coisas na vida. Eu sempre fui assim. Eu penso demais, né? E meu pai sempre falava isso, né? Quando meu pai foi marceneiro, eu trabalhei com meu pai na marcenaria e tal, e meu pai era uma pessoa culta, minha mãe também era, apesar de não ter estudado tanto quanto ele, né? Mas minha mãe lia muito, era uma pessoa muito culta, talvez uma das pessoas mais cultas e mais humanas que eu conheci na minha vida. E talvez uma mulher libertária, para uma época em que as mulheres não tinham a liberdade que ela tinha. Isso é importante demais, porque a gente vê um discurso, muita gente fala sobre o machismo, né? Mas minha mãe falava assim que o machismo ele se perpetua porque as mulheres permitem que os seus filhos homens continuem repetindo o discurso machista. Então, quando você modifica a educação, e a mulher sempre teve esse papel, e eu acho que hoje isso tem sido colocado num segundo plano, que é muito ruim, porque, na verdade, é óbvio que a família hoje é uma família diferente, uma família em que tanto o homem quanto a mulher têm que ajudar nessa construção, né? Mas, felizmente, nós não somos iguais. Nós somos brancos, nós somos índios, nós somos amarelos, nós somos pessoas de uma diversidade sexual também grande, é importante que essa diversidade exista, né? Mas essa questão da mulher, da importância da mulher na sociedade e do papel até da educação mesmo. É ruim que a gente pensa que a tiazinha, né, a professora de 1960, eu sou de 60, eu nasci em 69, eu acho que uma época maravilhosa da humanidade, por várias razões, em que a humanidade começa a mudar na década de 60, né? E eu comecei a existir nessa época. Para não sair do assunto, né? A mulher negra, o homem negro, a transformação social, ela precisa ser balizada na humanização das pessoas. Se nós não humanizarmos as pessoas, a sociedade vai voltar para a barbárie. Todo extremismo, seja ele da extrema esquerda ou da extrema direita, vai levar a humanidade à destruição. Nós devemos preservar as instituições públicas, sejam elas o sindicato, as pessoas que estão dentro deles, pretas, brancas, amarelas, índias, seja lá qual for. Eu acho que o nosso novo e único caminho é a humanização, a igualdade entre as pessoas, né? E uma questão que é muito importante, a manutenção das lutas contra esses extremismos dentro da sociedade. O sindicato é importante, o movimento negro tem uma importância muito grande na construção da sociedade. Nós somos maioria, nós não somos minoria. Esse é o grande dilema. Nós somos maioria, nós somos 52% dessa população. Nós não podemos pensar que somos minoria. Somos uma minoria. Isso é um discurso errado demais. Os espaços de decisão, né? Por que aquele parlamento continua sendo branco? É uma discussão muito séria a ser feita. Por que o parlamento continua representando as elites agrícolas, as elites racistas, as elites sociais, econômicas? Por que aquele parlamento continua assim? Quem é o culpado disso? Não é? Nós não estamos numa democracia? Não é o voto que elege? Porque o discurso continua na mão da elite dominante e não na mão do povo preto. Né?
Por que que esse discurso não mudou? A tomar esse discurso e fazer ele nosso, né? Por que que não acontece? Né? A revolução é necessária. O espírito revolucionário precisa voltar a existir. Viver com medo, não vale a pena viver com medo. E não vou falar isso porque eu sou judeu, não vou entrar na questão dos outros, né? Mas o céu, que eu não acredito, para viver num inferno existencial, não vale a pena. É isso. Pessoal, então queira bem, plante o bem e o resto vem. Isso aí, vamos à luta. Com cerveja. Com certeza.